Olá, meus queridos, a graça e a paz. Continuando o nosso devocional e ainda falando do texto de Mateus capítulo 16, versículo 24. Ontem falamos sobre negar a si mesmo e hoje o tema é tome a sua cruz. Então vamos ler novamente o texto que diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sua cruz é a vontade de Deus para você, não importa o custo. A cruz de Cristo era a vontade de Deus para ele. Você lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice. O cálice ali é a cruz. Jesus, ele foi enviado ao mundo para morrer pelos nossos pecados e através de uma morte de cruz. Foi através da morte de Jesus Cristo na cruz é que eu e você podemos encontrar a redenção dos nossos pecados, a justificação e a vida eterna. Então, a vontade de Deus para o Filho, a vontade do Pai para o Filho, é que ele se entregasse, que ele fosse sacrificado naquela cruz. E Jesus, ele obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz. Então ele disse ao Pai, se for possível, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Então, ao contrário do que muitos pensam, a cruz não são aqueles sofrimentos do dia a dia, né? Não são aquelas situações, os conflitos interpessoais, as pressões financeiras, crises existenciais, né? Muitas pessoas falam assim, eu estou carregando a minha cruz, né? Eu tenho uma cruz lá em casa, meu marido, ou meu filho, ou meu patrão, ou meu funcionário. Mas nada disso, de fato, é a sua cruz. A sua cruz é fazer a vontade do Pai a qualquer custo, ou custe o que custar. Porque foi exatamente isso que Jesus fez, obedeceu à vontade do Pai, que o levou para a cruz, que o levou para ser sacrificado. Então vamos compreender um pouco melhor essa verdade. Tomar a sua cruz é uma escolha, e é uma escolha que não está fora do seu alcance, né? Não é algo que Deus vai pedir a você que você seja incapaz de fazer. Não é algo que está fora do seu alcance, né? A Bíblia diz que Deus, ele não coloca sobre nós uma carga que a gente não consiga levar, né? Que a gente não consiga suportar. Então, é uma escolha, né? Fazer a vontade do Pai, custe o que custar, né? E não é uma escolha que está fora do seu alcance. Você pode ter problemas de saúde, um filho rebelde, pressões financeiras, mas não confunda tudo isso com a sua cruz para levar. Nenhuma circunstância que enfrentamos, nem as consequências das nossas próprias ações são a nossa cruz, né? Então o seu casamento não é a sua cruz, o seu filho não é a sua cruz, o emprego que você está não é a sua cruz, os problemas financeiros que você está enfrentando não é a sua cruz, e nem mesmo as enfermidades que você está enfrentando são a sua cruz. Nossa cruz será voluntariamente participar dos sofrimentos de Cristo, enquanto ele cumpre os seus propósitos redentores, né? Esse texto de Filipenses, depois você abre e lê aí, Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele fala assim, eu quero conhecer o Senhor, e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, mas eu também quero conhecer o seu sofrimento. E ele vai além, ele vai dizer assim, e conformar-me com a sua morte. Esse conformar-me não é conformar de aceitar, né? Tipo assim, você tem que, quando algum parente próximo morre, né? Alguém chega para você e fala assim, você tem que se conformar, né? É a vontade de Deus. Não, esse se conformar é tomar a forma, ser participante mesmo, né? É sofrer com Cristo, né? Agora, é claro que
Jesus, Deus, ele não nos chama para morrer numa cruz. Jesus não nos chama para sermos sacrificados exatamente como ele foi sacrificado lá na cruz do Calvário. Mas existe uma cruz que eu e você precisamos suportar. Existe sim essa realidade que temos que nos conformar com a morte de Cristo, que é realmente fazer a vontade do Pai. E a primeira realidade que se manifesta dessa verdade em nós morrendo para nós mesmos, né? Morrendo para a nossa vontade, para a nossa carnalidade, para os nossos desejos, para a promiscuidade, para a inclinação da carne, para a lascívia, a mentira, enfim. Quando nós morremos para nós mesmos, já um tipo de sacrifício. Nós estamos nos conformando com Cristo. Nós estamos nos conformando com a morte de Cristo. Né? Por isso que o batismo ele simboliza justamente isso, né? Sepultamento, morte. Então, nós queremos ser participantes da ressurreição, do poder da ressurreição, mas participantes também do sofrimento de Cristo. E mais, nos conformar com a morte de Jesus, ou seja, participar mesmo, tomar a forma. Cristianismo é isso. Cristianismo é morte para que possamos ganhar a vida. Jesus disse que todo aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. E aquele que tentar e aquele que perder a sua vida por amor a ele vai achar, vai ganhar. Então é o contrário, né? Quando você está morrendo, né? Morrendo para si mesmo, quando você está sendo participando da morte de Cristo, da cruz de Cristo, né? Que é fazer a vontade do Pai, você está vivendo, você está encontrando vida. E o texto vai continuar dizendo, né? Paulo disse que ele se alegrava em seus sofrimentos porque sabia que, por causa deles, poderia participar dos sofrimentos necessários para trazer pessoas para a maturidade cristã. Então Paulo foi um homem que sofreu muito, né? Ele sofreu vários naufrágios, 3 vezes ele foi açoitado, ele foi preso, enfim, Paulo, né, ele morreu degolado. Ele ficou vários anos numa prisão romana, ele foi privado de liberdade, ele mesmo disse, né, que passou necessidade, escassez. Né? Então Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, ele entrega a sua vida totalmente ao Senhor, né? E ele começa um processo de morte, de abnegação, né? Ele tomou de fato a cruz dele. E ele levou, né, ele diz assim, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo, né, as marcas da cruz. Então, ele é um exemplo de pessoa, de alguém que tomou a sua cruz, e a cruz é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse um arauto do Evangelho, né, o maior missionário que existiu, o maior plantador de igreja, né. A maioria dos livros do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Paulo foi um homem muito inspirado por Deus e os feitos de Paulo está relacionado ao nível de entrega, ao nível de sacrifício, né, de participação dos sofrimentos de Jesus, se conformar com a morte de Jesus. E aí nós vamos continuar, né? Paulo disse que ele se alegrava em seus sofrimentos, porque sabia que por causa deles poderia participar de sofrimentos, né, necessários para trazer pessoas à maturidade cristã. Temos a tendência de querer ir imediatamente do negar a nós mesmos para o seguir a Jesus. Mas você não pode seguir a Jesus a menos que primeiro tome a sua cruz. Aspectos da missão redentora de Deus que só podem ser realizados por meio do sofrimento. Mas esse sofrimento, novamente, não é aquele sofrimento, né, que a gente muitas vezes atribui como uma cruz, né? O marido, a família, o filho, o patrão, as pressões financeiras, não são esses sofrimentos, né? Mas é sofrer com Cristo. Assim como Jesus teve que sofrer para trazer a salvação, haverão lutas que talvez você tenha que enfrentar para que Deus traga a salvação para os que estão ao seu redor. Jesus não falou com seus discípulos sobre a cruz até que eles tivessem vindo a saber que ele era o Cristo.
Você não será capaz de enfrentar os sofrimentos da cruz a menos que tenha primeiro entendido que Jesus é o Cristo. Uma vez que você tenha firmado o relacionamento com Ele, então Cristo o apresentará para a sua cruz. Não há cristianismo sem cruz. Se você está esperando um relacionamento com Deus que nunca requeira sofrimento ou inconveniência, então não pode ter Jesus como seu modelo. A vontade de Deus para você envolve uma cruz. Primeiro, tome a sua cruz, então você poderá segui-lo. Interessante, né? Você só é capaz de tomar a sua cruz após conhecer de fato a Jesus, né? Após ter esse encontro e reconhecer que Jesus é o Cristo. Nós só podemos assumir esse compromisso, né? Sermos participantes dos sofrimentos de Jesus, nos conformar com a morte de Jesus, tomar a nossa cruz, né? Que envolve uma responsabilidade, um compromisso mais profundo com o Evangelho e com Jesus Cristo, depois que nós o conhecermos verdadeiramente, né? Então, interessante que existem essas três etapas: o negar-se a si mesmo, o tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né? Então, esse é o convite de Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse versículo ele resume muito bem o que é o Evangelho. Que você possa encontrar força no Senhor para tomar a sua cruz a cada dia, seguir a Jesus, fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe você.